Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Cisler Herculano de Geografia e essa vai ser a nossa aula sobre as massas de ar do Brasil. Para você que está aí se aprofundando no estudo sobre a climatologia, esse assunto é muito importante. E aqui fica em especial para quem vai estudar para a prova da ESA, para a prova da SpaceX, para o Colégio Naval. Esse conteúdo aqui ele aparece sempre, ele aparece constantemente. Nos últimos 10 anos de prova da ESA, por exemplo, aí esse conteúdo apareceu pelo menos umas 5 vezes. Então vale a sua atenção. E claro, para você que vai fazer o vestibular, você não está excluído também não, tá? Porque a climatologia, ela sempre está aparecendo lá, umas questõezinhas no seu Enem, na prova da UERJ aqui para o Rio de Janeiro, entre outras aí pelo Brasil, perfeito? Tranquilo. Senhores, só mais uma partezinha ali para poder a gente iniciar a nossa aula, tá? Gente, se você quiser aí um estudo muito mais organizado, muito mais direcionado, você tem que conhecer a nossa plataforma, tá? Se quiser saber mais informação, manda mensagem aqui na rede social ou também pode mandar aqui na parte dos comentários aqui do YouTube, que não tem problema nenhum. Belezinha? Tranquilo? Bom, vamos lá. Nosso conteúdo, massas de ar do Brasil. Temos ali a nossa introdução. O que são massas de ar? É o que eu te pergunto. Coloquei ali, gente. Massas de ar são grandes volumes de ar, beleza? Que têm características de umidade, temperatura e pressão. Bom, vamos aqui do início. Quando a gente fala sobre massa de ar, a gente inicialmente tem que tratar do deslocamento dos ventos. E os ventos, eles vão se deslocar pelo planeta, primeiro por conta do movimento de rotação que o planeta faz, mas também por conta das diferenças de temperatura que nós temos no planeta. Afinal, essa troca de calor, ar quente, o ar frio, é o que faz a gente ter as diferenças de pressão. E a partir dessas diferenças de pressão é que o vento ele vai circular. O ar frio tentando ocupar o local do ar quente, o ar quente se resfriando, tentando ocupar outros lugares, a gente vai ter exatamente essa dinâmica. Para você que quer se aprofundar um pouco mais nisso, você tem que ver nossa aula sobre circulação atmosférica, quando a gente fala sobre ventos alisos, ventos contralisos, a célula de Hadley, de Farrell, a célula polar, que isso daí é importante para você entender o que faz os ventos se deslocarem, ok? Mas pensa o seguinte, para você que está chegando nessa aula daqui somente de massas de ar. Massas de ar são grandes volumes de ar que se deslocam pela superfície. Perfeito. À medida em que esses grandes volumes, esses grandes bolsões de ar, eles circulam, eles vão apresentar as suas próprias características de umidade, temperatura e pressão. Beleza. Vamos excluir essa parte de pressão aqui para a gente falar de massas de ar do Brasil e pensar que esses volumes de ar, eles têm temperaturas específicas e eles também têm uma umidade específica na sua caracterização. À medida em que ela sai da área onde ela se originou, adquirindo as suas características e tenta ocupar outras áreas aonde elas vão, obviamente, se destinar, elas vão acabar interferindo no clima de determinada área. Perfeito? Então, imagina para você, se eu tenho uma massa de ar que é fria e se desloca para uma área quente, então essa área quente ela vai se resfriar por causa dessa massa fria. Ou se eu tenho ao contrário, uma massa quente que se desloca para uma área fria, ela vai levar todo o seu calor para poder interferir nessa área fria, ok? Então é dessa forma que esses grandes ventos, esses grandes volumes de ar, eles acabam por modificar toda uma estrutura temporal dentro de uma determinada área. Perfeito? Bom, essas massas de ar, elas podem ser quentes ou podem ser frias. Depende de onde ela se origina, obviamente. E isso vai ter a ver com a latitude. Pensa comigo. Se uma massa de ar ela se origina próximo das imediações da linha do Equador, então essa massa de ar ela vai ser quente. Agora, se uma massa de ar se origina próximo das regiões dos polos, então essa massa de ar ela vai ser fria. Então as massas de ar elas podem ser ou quentes ou frias, depende de onde ela vai se originar, beleza? Um outro ponto importante é que também depende de onde ela vai se originar para saber as características de umidade. Então, se essa massa é uma massa oceânica, ela é uma massa que se origina nas áreas oceânicas, ela tende a ser uma massa muito úmida. Agora, se ela é uma massa que se origina dentro do continente, se é uma massa continental, então a tendência é que ela seja uma massa muito seca. A tendência, porque a gente pode ter outros fatores que podem acabar interferindo na característica dessa massa de ar. Então, para concluir, sempre você vai ter que ver aonde a massa se origina para saber qual vai ser a característica que ela, obviamente, vai ter adquirido nessa sua área de origem. Perfeito? Beleza. No caso do Brasil, coloquei aqui, ó, o Brasil é dominado por massas de ar quentes. Nós vamos ter 5 massas de ar no Brasil e 4 delas vão ser massas quentes.
Aí você me pergunta, por quê? Por que o Brasil ele é dominado por massas quentes? Coloquei aqui, ó, por conta da posição geográfica do Brasil em baixas latitudes. Como eu disse para você, a latitude interfere diretamente na temperatura do nosso planeta. Quanto menor for a latitude, ou seja, quanto mais próximo eu estiver da linha do Equador, mais calor vai fazer. E como o Brasil está bem dentro dessa área de baixas latitudes, chamada de zona tropical, então a gente obviamente sabe que no Brasil as massas que vão predominar são as massas quentes. Beleza? A gente vai ter uma massazinha ali que pode interferir no nosso clima, vai interferir na nossa característica climática, a gente vai falar tudo aqui. Tá comigo até aí? Tá gostando? Tá conseguindo entender então o que são massas de ar? Beleza? Então vem comigo para a gente falar das 5 massas de ar do Brasil, gente. Começando pela massa equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica. Vamos lá? Ela vai ser uma massa quente. E por que ela vai ser uma massa quente, gente? Porque ela é uma massa equatorial, beleza? Se ela é equatorial, baixa latitude, temperatura alta e por isso ela é quente. Ela vai ser atlântica. Se ela é atlântica, é porque ela percorre o oceano, então ela é uma massa oceânica. Logo, ela também vai ser uma massa úmida. Então, já conseguimos visualizar a característica da massa equatorial atlântica. Ela é uma massa quente e uma massa úmida. Perfeito? Agora, olha para cá, gente. Ela vai ser uma massa que atua no litoral norte e no nordeste. Olha para cá, no meu desenhozinho aqui para você visualizar. Eu tenho o verão e eu tenho o inverno. Só isso daqui já merece seu like no vídeo, né? Beleza. Olha só, no verão, a meia vai estar aqui desse jeito, ó, você está observando? Ela atua no litoral da região norte do Brasil, aqui nos estados do Amapá, estado do Pará também, que tem litoral, e aqui no litoral do Nordeste, ó, estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Vai ser uma massa importantíssima e vai ficar bem próximo dessas áreas litorâneas, vai se restringir ao litoral. Perfeito? Então é isso que você tem que saber, a característica da massa e aonde que ela vai atuar. Beleza? Olha uma outra aqui, gente. A massa tropical atlântica. Tá um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu tô suando aqui a beça. E olha que o meu ar-condicionado ele tá ligado aqui, mas eu tô suando aqui, ó, a beça. Olha essa que loucura. Tropical atlântica. Essa massa é tropical. Tropical dá uma ideia de baixa latitude, né? Zona tropical. E ela é atlântica. Por isso que ela vai ser uma massa quente, por ser tropical, e úmida, por ser atlântica. Pô, molezinha, tu tá conseguindo pegar essa ideia, correto? Repara lá no meu desenho, a tropical atlântica, onde ela vai estar atuando. Coloquei aqui, ó, no litoral sul até o nordeste. Olha, no verão, ela está aqui, ó, do litoral sul até o nordeste. No inverno, do litoral sul até o nordeste, passando também pelo sudeste. Perfeito? Olha para cá essa massa, gente. Essa massa, ela encontra barreiras de relevo no sudeste, gente. No sudeste do nosso território brasileiro, a gente vai ter aqui o relevo de mares de morros. Você já ouviu falar, se você está estudando bem a parte ali de geografia do Brasil, a parte de relevo, você vai ver que nós temos aqui na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, uma cadeia de relevo antiga, arredondada, a meia laranja, todos os planaltos do leste e sudeste. Temos o destaque para a Serra do Mar, para a Serra da Mantiqueira. Então toda essa área daqui é dominada por morros. O que vai acontecer, gente? Quando essa massa encontra essas barreiras de relevo, ela vai proporcionar as chamadas chuvas orográficas. Chuvas orográficas, você tem que ter visto o que é isso, são as chuvas que são condicionadas ao relevo. Então a umidade tenta passar o relevo barra essa umidade, a umidade tenta ela subir, quando sobe se resfria e gera ali a precipitação. Perfeito? Então esse é o destaque que nós falamos. Agora, se você pegar a massa tropical atlântica e ver o comportamento dela no verão e no inverno, perceba que ela no inverno ela tende a se expandir um pouco mais aqui, saindo das áreas litorâneas propriamente ditas, mas invade ali o interior da região sudeste, ok? Guarda essa informação que depois eu vou te explicar o porquê. Terceira massa, equatorial continental. Se você depois for fazer anotações com esse quadro, faz um asterisco aqui nessa massa, que é a mais importante do Brasil. A massa equatorial continental, ou simplesmente MEC, ela vai ser quente, porque é equatorial, úmida, por ser continental. E aqui nós temos uma pequena contradição com aquilo que a gente fala no início, né? Quando uma massa é continental, a tendência é que ela seja uma massa seca, correto? Sendo que lá na região, aonde essa massa se origina, eu vou ter muita umidade sendo produzida. Vamos ver? Olha para cá. A MEC ela vai estar na região onde é dominada pela floresta amazônica, pela bacia do rio Amazonas.
Então tem muita umidade sendo produzida aqui. Fora também que a linha do Equador, ela vai dominar essa parte aqui, ó, do território brasileiro, tá vendo? Então, fatalmente aqui vai ser muito calor e a transpiração, a evaporação ela vai ser muito intensa. E por conta disso, é que a MEC ela vai ser uma massa que, mesmo sendo continental, ela vai ser uma massa úmida. Entende? Ela é a única massa continental úmida que nós temos no mundo. Impressionante. E a carga de umidade que ela carrega é impressionante também. Olha só, gente, ela se forma na Amazônia Ocidental, ok? Lá no oeste da Amazônia. E no verão ela se expande para o Brasil Central, beleza? Repara aqui, ó, no período do verão ela vai tomar aqui o Brasil Central. O Centro-Oeste, o Sudeste, a região Nordeste também ela acaba chegando lá, mas ela já não está tão úmida. Ela chega até em São Paulo, gente. E aí nós temos um fenômeno interessantíssimo que são os rios voadores, gente. O que são os rios voadores? É toda essa umidade que vem lá da Amazônia e que vai despejar uma série de chuvas, de aguaceiros de verão que vão acontecer nas regiões centro-oeste e também na região sudeste do Brasil. Lá no Nordeste ela não interfere tanto, porque quando ela chega lá, ela já chega uma massa seca, então ela não carrega toda essa umidade. Mas esses rios voadores são muito comuns no período dos meses de verão que nós temos aqui no Brasil. Porém, senhores, ela se retrai no inverno. Olha o comportamento da MEC, que pode aparecer na sua prova no inverno. Ela fica pequenininha aqui, ela não avança para o Brasil Central, mas ela no período do verão ela fica grandona. No inverno ela fica menorzinha, então ela não vai ter tanta força assim. Tranquilo? Belezinha? Olha como é que eu tô suando aqui, mano. Olha só, tudo para entregar um conteúdo aí. E outra coisa, essa aqui é a minha última aula nesse estúdio daqui, tá? Depois eu vou estar em outro lugar, em um outro, né, caminho. A gente vai tentar montar uma estrutura igual ou até melhor do que essa daqui, mas é a última aula que eu decidi gravar hoje aqui, excepcionalmente por ser o último dia que eu vou estar por aqui. Meu estúdio, que no caso é minha própria casa, beleza? Isso aqui é importante. Tranquilo? Olha só, passamos aqui para a massa tropical continental, gente. Tropical continental, ela é uma massa quente por ser tropical e ela vai ser uma massa seca por ser continental. Aqui não tem Amazônia, aqui não tem nada para poder jogar umidade nessa massa, tá? Coloquei aqui, ó, Chaco Paraguaio. Vai ser a região onde essa massa se forma, na depressão do Chaco, tranquilo? E ela vai atuar no interior. Ela pega aqui, ó, as partes da região centro-oeste, pode chegar aqui na região sul também, tanto no verão quanto no inverno. No inverno, ela vai ser até um pouco mais importante ali para a região do centro-oeste, porque no inverno, como a MEC não leva a umidade para lá, então a MTC, a Tropical Continental, ela acaba, né, sendo responsável pelo período seco que vai acontecer no inverno. E por último, nós temos a Polar Atlântica, massa polar atlântica. Até agora você viu massas quentes, né? Mas a massa polar atlântica, por ela se originar em altas latitudes, lá no Polo Sul, ela vai ser fria. E por ser atlântica, ela é uma massa úmida, fria e úmida, diferente de todas as demais. Perfeito? Olha só, ela avança no inverno, principalmente no inverno. Professor, ela pode avançar no verão também? Pode. Mas no Brasil, de uma forma geral, ela vai avançar com mais facilidade no inverno. E ela avança no inverno porque a MEC, no inverno, ela se retrai. Então é meio que um jogo de força. No verão a MEC domina o Brasil, no inverno a MPA domina mais o Brasil. Perfeito? Por isso que a gente tem uma leve sensação de a temperatura cair em alguns lugares do Brasil. Agora, você tem que saber o que ela provoca no Brasil em alguns lugares. Olha só, litoral nordestino. Quando ela avança aqui pela planície costeira do Brasil, ela chega lá no litoral nordestino e provoca chuvas frontais. São aquelas chuvas que acontecem no encontro de duas massas com características distintas. Uma massa quente que encontra uma massa fria, por exemplo. Chuva frontal no litoral do Nordeste. Interior do país. Essa massa pode avançar aqui, ó, pela planície do Pantanal, chegando até a Amazônia, provocando um fenômeno que a gente chama de friagem, que nada mais vai ser do que a queda brusca de temperatura que vai acontecer nesse período que a massa polar consegue invadir a região norte e centro-oeste do Brasil. E aqui na região sul, gente, ela penetra aqui pela planície dos Pampas, ok? E chega a dominar ali a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, pode promover geadas e até neve, né, acontecendo sobretudo na Serra Gaúcha, que para quem é do Rio Grande do Sul tem aí o privilégio de conseguir visualizar em alguns momentos do ano
esse tipo de fenômeno. Geadas e também neve. As geadas podem acontecer até no Sudeste, né? No estado de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro, também pode acontecer esse tipo de fenômeno, mas é muito mais comum no sul. Tudo isso por conta da MPA, da massa polar atlântica, ok? No mais, ela no verão, ela se retrai, tanto que nesse primeiro mapa aqui eu nem mostrei a MPA, mas, todavia, porém, contudo, a gente pode ver que ela provoca frentes frias em alguns momentos do ano mais isolados também. Quando essa massa aqui tem uma força muito grande para poder chegar até o Brasil, quando ela vem lá, mesmo no período do verão, ela pode provocar queda de temperatura e também trazer chuvas, mesmo sendo no período do verão. Perfeito? Agora, antes de deixar o quadro aqui para você poder tirar aquele print, eu vou resumir para você. Olha para cá. 5 massas de ar do Brasil, todas quentes, com exceção da massa polar atlântica. 5 massas de ar no Brasil, todas úmidas, com exceção da tropical continental. Vamos repetir? Vai ficar bonitinho? Olha só, 5 massas de ar no Brasil, todas elas são quentes, com exceção de quem? Da massa polar atlântica. Todas elas serão úmidas, com exceção de quem? Com exceção da tropical continental. Eu sei que você pegou essa informação, eu sei que você vai pegar e você vai dar o print desse quadro para copiar no seu caderno, e eu também sei que você vai tentar acessar a nossa plataforma com todo o conteúdo de geografia lá disponível para você. Ou tu manda mensagem aqui embaixo, ou você pega e entra na nossa rede social, @ProfCesarColano, no Instagram, manda mensagem lá para tu pedir mais informações. Tamo junto e um grande abraço.